Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de dilatação. Olha só, dois recipientes de 1.000 centímetros cúbicos, cada um a 0 graus Celsius, foram usados na determinação do coeficiente de dilatação aparente do mercúrio. Um dos recipientes era de cobre e o outro de alumínio. Então percebo que ao aquecer, o cobre vai variar diferentemente do alumínio, né? Ele vai segurar mais ou menos líquido no recipiente e deixar transbordar menos ou mais líquido. E aí, como a gente vai ter uma impressão diferente dos líquidos transbordados, significa que nós teríamos gamas aparentes diferentes também, né? Um dos recipientes era de cobre e o outro de alumínio, já falamos. Após serem totalmente cheios de mercúrio, também a 0 graus Celsius, os conjuntos foram aquecidos até 100 graus Celsius. Dados. Coeficiente de dilatação do mercúrio, a cúbica, né, a volumétrica do mercúrio é 1,810 a menos 4. O coeficiente de dilatação, cuidado, linear do cobre é de 1,610 a menos 5. E o coeficiente de dilatação linear também do alumínio, ó, é de 2,410 a menos 5. Então, primeira coisa, vamos determinar os coeficientes volumétricos de cada um deles. Então, ó, o do cobre, vou colocar aqui o gama do cobre, ele vai ser 3 vezes o alfa do cobre que foi fornecido aí, né? Então, vai ficar 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 5. A gente vai chegar aqui o gama do cobre, 3 vezes 1,6 dá 4,8, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Já o alumínio, o gama do alumínio, também como ele deu o linear, vai ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ou seja, 3 vezes o 2,4 vezes 10 a menos 5, que vai dar aí como 7,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E aí no item A ele pede, deseja-se saber os coeficientes de dilatação aparente encontrados do mercúrio para cada um dos recipientes, né? Então olha só, no item A, vamos lembrar, a gente viu que para achar o gama real do líquido, é só pegar o gama do frasco, do recipiente, né? E somar com o gama aparente. Que é o que a gente quer encontrar aqui. Então, na primeira situação, ó, para o recipiente de cobre, nós vamos ter o gama real do líquido, ele deu, né? Vale 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. O do frasco de cobre, nós achamos ali em cima. Ele vale 4,8 vezes 10 a menos 5. E o aparente é o que nós queremos encontrar. Então, nós vamos ficar aqui 1,8 vezes 10 a menos 4. E aquele 4,8 que estava positivo lá na direita da igualdade, ele passa para o lado esquerdo negativo. Então, fica menos 4,8 10 a menos 5. Aí você fala, pô, Pia, mas vai ficar um valor, um coeficiente negativo? Não vai, senhores. Não vai porque percebo que para fazer adição ou subtração, a gente sempre precisa equilibrar essas potências de 10 aqui, ou seja, deixar elas no mesmo expoente, tá? Então eu vou mudar o da esquerda aqui, ó. 1,8 10 a menos 4, eu vou levar para 10 a menos 5, tudo bem? Então olha só, 1,8 10 a menos 4 seria a mesma coisa que 18 vezes 10 a menos 5 para nós, certo? Então fica menos o 4,8 10 a menos 5, tudo isso igual ao gama aparente. Pião, por que fica 18 10 a menos 5? Vamos lembrar? Eu estou aumentando o valor numérico, ó, de 1,8 para 18 eu aumentei. Então, para compensar, eu preciso diminuir na potência de 10, né? Como eu corri uma casa, eu vou diminuir 1, menos 4 com menos 1 fica menos 5. Ou, se você guardou aquela regrinha, vírgula corre para a esquerda, soma no expoente, vírgula corre para a direita, você subtrai no expoente. A gente correu a vírgula do 1,8 para a direita, né? Para o 18. Então, a gente subtrai 1 do expoente. Agora sim fica fácil fazer a conta, né? O gama aparente aqui no caso do mercúrio, do cobre, ele vai ficar 18 menos 4,8 vai dar 12,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ou 1,22 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Belezinha? Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que trabalhando com o alumínio e não com o cobre. Então, vou colocar aqui agora, ó. Para o alumínio, nós vamos ter, de novo, o gama real do líquido é o 1,8 vezes 10 a menos 4,
que é igual o gama do frasco de alumínio, que nós vimos aí em cima que vale 7,2 vezes 10 a menos 5. Tudo isso mais o aparente, que é o que nós estamos querendo encontrar. Então, a gente vai ficar 1,8, 10 a menos 4. O 7,2, 10 a menos 5, que está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, fica 7,2 vezes 10 a menos 5 negativo. Tudo isso igual ao que sobrou do outro lado da igualdade, que é o gama aparente. De novo, o que a gente vai ter que fazer? Para realizar a subtração, nós vamos ter que equilibrar essas potências de 10. E, de novo, vamos mudar 1,8, 10 a menos 4. 1,8, 10 a menos 4 é a mesma coisa que 18 vezes 10 a menos 5, menos o que já estava lá, que é o 7,2, 10 a menos 5. Tudo isso igual o gama aparente. E aí a gente chega que o gama aparente, quando trabalha com o recipiente de alumínio, é 18 menos 7,2, isso daqui daria 10,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, vocês percebem que o gama aparente, no caso do trabalhar com recipiente de alumínio, ele é um gama aparente menor para nós, né? Significa que transborda menos líquido no alumínio do que no cobre para nós. E essa é a pergunta do item B, né? Olha o que ele pergunta no item B, pede para a gente calcular no item B no caso, né? O volume de mercúrio extravasado em cada caso. Então, ele quer saber o volume transbordado. Bom, a gente vai usar a equação da dilatação, ΔV é o V0 gama delta teta. Nesse caso, o extravasado é o aparente, então a gente vai utilizar o gama aparente em cada caso. Então, se eu trabalhar com cobre, recipiente de cobre, olha lá, vai ficar o volume aparente é o volume inicial, que era de 1.000 centímetros cúbicos. O gama aparente, no caso do cobre, que nós vimos que vale 12,2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, que é de 0 a 100, vale 100 graus Celsius. Aqui percebo que nós temos 3 zerinhos, ó, com mais 2 zerinhos dá um 10 a quinta. 10 a quinta com 10 a menos 5 corta, e aí a gente chega que a variação do volume aparente, no caso do cobre, trabalhar com recipiente de cobre, vai transbordar 12,2 centímetros cúbicos no cobre, beleza? Agora a gente vai trabalhar com alumínio. Trabalhando com alumínio, nós vamos aplicar a mesma equação. Ó. A variação do volume aparente vai ser o volume inicial, que é 1.000. O gama dele, que nós vimos que vale 10,8 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, que vale 100 graus Celsius. Opa, 1.000 não, né? 100 graus Celsius. De novo, dá 3 zerinhos aqui com mais 2 zerinhos aqui, dá um total de 10 a quinta, que corta o 10 a menos 5. E aí a gente percebe que a variação do volume aparente, no caso de trabalhar com o recipiente de alumínio, ele vai variar apenas 2,8 centímetros cúbicos. Ou seja, como a gente disse anteriormente, derrama menos trabalhando com o recipiente de alumínio do que com o recipiente de cobre. Meninos, estou interrompendo o vídeo aqui para fazer uma correçãozinha, tá? Antes de eu encerrar o vídeo. Aqui eu errei na conta, ó, 18 menos 4,8 não dá 12,2. Vai dar 13,2 na verdade, né? Então a gente vai ter que corrigir aqui também, ó. Esse gama não seria 12,2, seria 13,2. E, portanto, a variação do volume não daria 12,2 e sim 13,2 centímetros cúbicos, tá? Peço desculpas pelo erro aí. Errinho de matemática às vezes acontece. Até mais!